Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vlog aqui deste canal. Eu estou gravando no tempo que eu posso, porque a Nenê está dormindo. Ela está começando a acordar, mas ela ainda não acordou, sabe? Está nesse processo, então eu vou aproveitar e falar rapidinho aqui com vocês, fazer a introdução desse vlog aqui com vocês. As crianças estão brincando no pátio, mas é isso, se vocês escutarem barulho, são as crianças brincando, que em breve vai ser também a minha filha, espero eu. Mas eu queria comentar com vocês sobre as minhas leituras atuais. A primeira leitura que eu vou começar durante esse vlog, que provavelmente vocês vão me ver terminar durante este vlog, é Egoístas, do André Lessa. Esse daqui é um livro nacional e, gente, eu acho essa edição fantástica. Eu achei ela lindíssima, a capa é dura. E as divisões de capítulos, elas são todas diferentes, são assim, ó. Achei bem legal. Esse é um romance e me falaram que é um romance que trata bem sobre a realidade mesmo, assim, sabe? Nada muito fantasioso. Então eu tô ansiosa para começar e para comentar aqui com vocês sobre ele. Ele tem umas 300 páginas, então eu acho que vai ser uma leitura um pouco mais rápida. Espero eu, vamos ver o quão profundo vai ser essa história e quão profundo vão ser esses personagens. Então quero comentar aqui com vocês sobre essa leitura neste vlog. Também estou lendo Eu Te Darei o Sol. Esse é um livro que eu já comecei, eu estou na página 83. Aqui a gente vai conhecer o Noah e a Jude, eles são irmãos gêmeos. E a gente vai conhecer ali passado e presente de forma intercalada, cada um contando um tempo, né? Se eu não me engano, a Jude conta o presente e o Noah conta sobre o passado. E a gente vai vendo a interação desses dois. Alguma coisa aconteceu no passado para os dois irmãos não se conversarem mais, não terem mais esse contato, apesar de terem sido muito próximos quando eles eram crianças. Então a gente vai acompanhar um pouquinho ali da jornada desses dois. Até agora eu tô gostando bastante. Tem algumas partes bem interessantes, assim, né? A Jude parece ser uma protagonista que foi muito negligenciada ali pela mãe. O Noah, ele meio que tomava conta ali dos holofotes da família, sabe? Principalmente da mãe. E aí a Jude, ela tem um certo problema ali de confiança mesmo, né? De autoconfiança. Então, não sei, vamos ver como que essa história vai avançar. Também estou lendo, gente, tô lendo muita coisa. Também estou lendo no Kindle, porque o Kindle é o meu companheiro de amamentação, né? Porque eu amamento durante as madrugadas e para não dormir eu leio. E eu estou lendo no Kindle Jogos Vorazes. Depois de 12 anos, 13 anos, eu estou super atrasada. É a primeira vez que eu leio, eu tô em 30% mais ou menos. Não sei se vou conseguir terminar todos esses livros neste vlog, tá? Mas enfim, tô comentando sobre as minhas leituras atuais. Estou lendo Jogos Vorazes porque lançou um livro novo e eu tô vendo todo mundo falando sobre esse livro novo e eu estou por fora do que está acontecendo, porque eu nunca li Jogos Vorazes, tá, gente? Então eu tô lendo 13 anos depois e eu tô gostando, eu tô em 30%. Faz muitos anos que eu não assisto o filme, então muita coisa eu já nem lembro. Os pontos principais eu lembro, tá? O final, né? Alguns acontecimentos ali do meio, mas muita coisa eu não lembro. E agora que eu tô lendo, tá refrescando minha memória. Por enquanto, até onde eu lembro do filme, tá bem parecido com o livro. Mas depois que eu finalizar a leitura, eu vou reassistir o primeiro filme. Não sei se é uma trilogia que eu vou continuar lendo ou se eu só vou ler o primeiro, mas enfim. Peguei do Kindle Unlimited, estou curtindo. Tá sendo uma leitura bem fluida. E eu acho a história... Minha filha tá gritando. Eu acho a história dos Jogos Vorazes super interessante. Mas é isso, gente. Essas vão ser as minhas leituras e aí vocês vão me acompanhar durante alguns dias, porque tem dia que dá pra gravar bastante, tem dia que não dá. Depende dela. E ela já está acordando. Então eu vou lá assumir o meu papel de mãe.
queria aproveitar que eu estou aqui, porque eles estão ao meu lado, então se vocês escutarem uma falação, é ela que está olhando pra mim e falando, então a gente tá aqui dialogando, ela está me ouvindo. Eu queria comentar com vocês que eu recebi um pacotinho do grupo editorial Record, eu fiz o unboxing, tem um cachorro latindo, mas eu fiz um unboxing lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra vocês conferirem tudo em primeira mão, mas eu queria mostrar aqui pra vocês a trilogia que chegou, que é a trilogia Jaipur. Eu vou mostrar pra vocês esse daqui. Esse daqui é o primeiro, que é a Pintura de Henna. Eu vi a Bárbara Sá comentando sobre esses livros e dizendo que ela gosta bastante. E também vi gente falando que esse é um dos grandes favoritos, né? Um dos livros favoritos da vida. E quando a Record ofereceu, né, uma seleção ali de livros para que eu pudesse escolher do catálogo deles, eu acabei escolhendo essa trilogia, que eu tô bem ansiosa para ler. Aqui tá escrito o seguinte: um retrato vívido e irresistível da luta de uma mulher em busca de realização pessoal e profissional em uma sociedade que oscila entre a tradição e a modernidade. A Pintura de Henna abre ao leitor a porta para um mundo, a Índia pós-independência, que é ao mesmo tempo exuberante, encantador, duro e cruel. Então eu fiquei bem curiosa, gente, para conhecer essa história. Até onde eu sei, a gente vai conhecer a história de uma mulher aqui, e nos outros livros a gente vai ver alguns anos depois com outras pessoas, né? Não sei se chega a passar o tempo nos dois próximos livros, mas eu sei que são histórias com outras pessoas que são relacionadas à protagonista desse primeiro. Os outros dois são O Guardião de Segredos de Jaipur. Gente, eu amo essas capas, tá? E eu tô muito curiosa pra ver o que eles vão trazer sobre a cultura indiana. Então, assim, eu tô muito curiosa mesmo. Então, aqui tá escrito que é a continuação de A Pintura de Henna. E Alka Joshi, que é a autora Yoshi, não sei o nome, leva os leitores de volta ao mundo suntuoso, cheio de cores e sabores, da Índia da década de 1960, onde não faltam poder, dinheiro e segredos. Então eu tô bem curiosa também pra ver esse segundo. E o terceiro é A Perfumista de Paris, que eu também amo essa capa. E aqui tá escrito que é o último livro da trilogia de Jaipur, que vai levar os leitores a Paris dos anos 70, onde Radha terá que equilibrar a carreira de perfumista com as demandas de sua família e segredos do passado. Então essa parece ser uma trilogia fantástica. Eu fiquei muito empolgada quando eles me ofereceram, né, pra enviar. E eu tô, assim, animadíssima. Eu amo essas capas também, inclusive. Eu vou deixar o link pra vocês adquirirem essa trilogia aqui embaixo. Elas vêm num packzinho, assim, né? Então você consegue comprar a trilogia completa. E eu fiquei muito empolgada, porque como eu falei, eu vi a Bárbara Sá falando sobre essa trilogia. Então eu tô ansiosa pra ler e empolgada pra comentar com vocês em algum vídeo. Eu espero... Ela está muito falante hoje. Eu espero conseguir gravar um vlog de leitura desses 3 livros pra comentar com vocês sobre as histórias, porque eu acho que vai valer muito a pena. Então, deixa aqui nos comentários se vocês já leram essa trilogia, eu vou adorar saber. E é isso, eu sigo nas minhas leituras que eu comentei com vocês aí no começo do vídeo, mas eu tô avançando um pouco mais pra vir comentar de novo e falar um pouquinho do que eu estou achando. Vou aproveitar que a pequena tá quietinha para comentar com vocês que eu cheguei aí em 50% de Egoístas, do André Lessa. Eu tô na metade do livro, como eu falei para vocês, e eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata. Aqui a gente vai conhecer a Manuela e o João. Eles acabam se conhecendo ali na adolescência, no final da adolescência, e eles têm ali um romance
Eu não sei se chega a ser tipo um romance de verão, assim, sabe? Mas eles estão numa casa junto com alguns amigos, ali numa roda de amigos da escola, ali do colégio. E aí eles acabam se envolvendo, ele acaba se encantando muito pela Manuela. Manuela é uma garota bem pra frente, sabe? Ela é bem independente, quer ser bem independente. Então, ele acaba meio que se encantando por ela. Logo no início, a gente já tem um bate-papo sobre filhos, né? O protagonista, que é o João, ele não quer ter filhos. E ele fala isso nessa roda de amigos, de adolescente. E os amigos meio que julgam ele, tipo, você vai mudar de ideia, ou tipo, como assim você não quer ter filhos, é o ciclo da vida e coisa do tipo. E tem um debate bem legal sobre isso aqui, a gente vai ter esse debate ao longo da história toda, na verdade, porque ele não muda de ideia, né, sobre isso, ele tá bem decidido que ele realmente não quer ter filhos, e aí a gente vai acompanhar o passar dos anos, né, já tá aí na metade do livro, já faz mais de uma década que o João tá nesse rolo com a Manuela. A Manu, ela mora fora, ela mora na Inglaterra, se eu não tô enganada, porque, gente, a memória da puérpera aqui é complicada. Mas ela mora fora, ele mora no Brasil e ela mora na Inglaterra. E aí, eles mantêm esse relacionamento, eles tentam manter esse relacionamento, tipo, eles se veem de tempos em tempos, meses em meses, ou quando uma passagem tá barata, ou quando um dos dois consegue vir, né, de forma programada, pra visitar um ao outro. Mas eles acabam mantendo esse relacionamento durante décadas, só que é um relacionamento aberto, ou seja, eles não assumem esse compromisso, eles podem sair com outras pessoas, mas eles meio que se amam assim, sabe? Eles têm essa paixão platônica faz muitos anos, faz, tipo assim, décadas, desde aquela noite, lá na adolescência, eles meio que estão ali envolvidos, o grupo de amigos continua o mesmo, né? E aí todo mundo sabe desse... Bateu a porta. Que susto! Todo mundo sabe desse relacionamento dos dois, né? As pessoas não aceitam muito bem ao redor, as pessoas ao redor não aceitam muito bem, a família dele não entende muito bem, a mãe dele principalmente, né? Sobre esse relacionamento aberto. Então, a gente tem vários diálogos sobre isso também, né? Sobre o fato de eles estarem aí há mais de 10 anos nesse rolo e não assumirem um relacionamento ou preferirem manter esse relacionamento aberto para eles poderem se envolver com outras pessoas e coisa do tipo. Se você procura um romance, daqueles romances clichês, com várias cenas românticas, vocês não vão encontrar isso aqui. A gente tem muito pouco, a gente quase nem tem cenas românticas do casal, né, do João e da Manu. A gente quase não tem, a gente tem ali... Os capítulos vão se passando e através desses capítulos e dos diálogos do protagonista, que é o João, com outras pessoas, com amigos, com família, a gente vai entendendo o desenrolar da história, sabe? Não fala em nenhum momento no início de capítulo que passou o tempo e coisa do tipo, a gente vai entendendo essa passagem do tempo durante os diálogos, durante essas conversas que o protagonista vai tendo com os personagens secundários, sabe? Então a gente vai entendendo esses debates sobre morte, sobre relacionamento, sobre filhos e coisa do tipo. A gente vai entendendo esse debate conforme a história vai avançando e ali dentro de diálogos com as outras pessoas, tá? Eu tô gostando bastante, é uma leitura que vai trazer personagens bem realistas, assim. A gente vai ter hora que vai gostar do protagonista e da maneira como ele pensa, né? E vai entender a maneira que ele pensa, mas tem hora que a gente vai ficar com muita raiva também. Sabe, é um personagem que tem todos os lados, todas as faces ali do ser humano. E eles batem bastante nessa tecla do tipo de... Tipo, todo mundo erra, todo mundo tem os seus defeitos e coisa do tipo. Então, o autor conseguiu trazer protagonistas que são bem humanos, né? A gente vai enxergando os defeitos. Eu fiquei com bastante raiva do protagonista em alguns momentos, principalmente em relação a mulheres, né? Que até em um momento determinado aqui do livro, ele faz quase um ano saindo com uma outra mulher, mas a outra mulher, ela não sabe que ele tem esse rolo com a Manuela, né? De mais de 10 anos. E essa mulher acha que eles vão realmente assumir um relacionamento porque o João nunca falou abertamente pra ela que ele não quer namorar, que ele não quer um relacionamento. Só que eles se veem toda semana, eles praticamente se falam todos os dias e não houve esse diálogo, né? Ele não conversou com ela sobre isso. E aí eu acabei ficando com um pouco de raiva do protagonista em relação a isso. Até uma das personagens secundárias tem uma conversa bem bacana sobre isso com ele, meio que dá um alerta pra ele que ele precisa ter esse diálogo sincero com essa pessoa.
né? Porque a pessoa está apaixonada e ela não sabe das intenções dele, não sabe nem que existe uma outra mulher na vida dele há mais de 10 anos e pela qual ele é apaixonado, mas que ele mantém um relacionamento aberto, entendeu? Então, ele não é muito honesto em muitos momentos aqui da trama, faz com que a gente fique com raiva do protagonista, mas como eu falei, traz ali uma sensação de tipo assim, é humano, entendeu? Então, esse livro vai trazer diversos debates diferentes sobre diversos pontos da nossa vida que vão surgindo aí conforme a gente vai vivendo e avançando e conhecendo pessoas e coisas do tipo. Então, tá sendo bem interessante, uma leitura bem interessante. Vamos ver aí na reta final dessa história. O protagonista já tá com, acho que uns 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, e aí eu vou ver, eu não sei se vai até, tipo assim, o ponto dele ser um idoso, e aí, não sei até onde vai essa história, mas tem ali um passar do tempo, como eu falei, e eu tô, assim, curiosa pra saber se ele realmente vai amadurecer, porque o que eu sinto é que o protagonista não amadureceu muito ao longo da história, sabe? Aquele cara que ao mesmo tempo, tá cômodo pra ele manter esse relacionamento com a Manuela. Ele tem ela quando eles se veem, sabe? Quando dá. E ele pode manter um relacionamento com outras pessoas e tá tudo bem. A escolha é dos dois. Os dois estão cientes que eles estão num relacionamento aberto. Mas ele não é sincero com as outras pessoas com quem ele sai. Como eu falei, como eu dei esse exemplo da outra personagem, sim, né? Que nem é uma personagem relevante, mas ela é citada ali, pelo menos por enquanto, na história, né? Como um caso dele que não tá por dentro do que tá acontecendo, ela não tá ciente desse relacionamento dele, né? Então, isso faz com que eu fique com um pouco de raiva dos personagens, tá? Confesso. Mas eu tô gostando bastante de alguns personagens secundários. Tem a melhor amiga dele, que eu não lembro o nome, que é essa pessoa que vive dando conselhos, vive dando alertas pra ele, eu gosto muito dela. Como eu falei, ela é aquela pessoa que ela entende que ele tá nesse relacionamento aberto, assim, né? Tipo, ela... já que vocês escolheram, mas pelo menos seja sincero com as outras pessoas. Mas, enfim, eu estou curiosa pra saber como essa história vai terminar. Se os dois finalmente vão assumir um relacionamento, tipo, se eles vão se arrepender de ter demorado tanto tempo pra tentar realmente um namoro mais sério, um compromisso, alguma coisa assim. Porque até então, nenhum dos dois está disposto a abrir mão da sua vida no seu país, da sua vida na família, dos amigos, coisa assim, pra ir morar no país onde o outro vive, sabe? Então, eles não estão dispostos a isso, por enquanto. Então, eu quero saber como que essa história vai avançar e venho comentar com vocês aí mais pra frente também. A pequena está aqui do meu lado acordando, então eu vou aproveitar para gravar este vídeo. Vocês vão escutar aí um resmungo talvez de fundo, porque ela está no processo de acordar, como vocês podem ouvir.
provavelmente. Mas eu queria aproveitar e comentar com vocês que eu finalizei um daqueles livros que eu comentei que eu tinha começado, que foi Jogos Vorazes. Eu aproveitei para ler no Kindle durante a amamentação, aproveitei também para ouvir um pouco de audiobook, enquanto eu, enfim, organizava algumas coisas, guardava uma roupa, enfim, fazia as coisas aí da rotina enquanto ela dormia. Então eu aproveitei para ouvir também o audiobook, que tá muito bom, inclusive está disponível na assinatura da Audible. E eu gostei bastante, foi meu primeiro contato ali com a trilogia, os livros de Jogos Vorazes. Eu já assisti os filmes principais, eu não assisti o último filme que saiu aí, mas eu nunca tinha lido os livros, né? Minha irmã sempre gostou, na época que saiu, ela gostou muito dos livros também. E aí eu fui reassistir a adaptação e, gente, é muito parecido, eles mudaram pouquíssimas coisas, eles conseguiram pegar bastante ali das cenas principais do livro, então, tipo, sem nenhuma surpresa, porque do primeiro filme eu lembrava muito, porque foi o filme que eu mais assisti. A partir do segundo, eu assisti só uma vez, que foi na época ali do lançamento. Então faz, sei lá, 10 anos que eu não assisto, 8 anos que eu não assisto. Então eu não lembro muita coisa do que acontece aí a partir do segundo livro, né, do segundo filme. Então provavelmente eu vou pegar pra ler em chamas em algum momento e reassistir o filme depois. Mas Jogos Vorazes foi uma leitura muito rápida, minha filha quer aparecer no vídeo. Jogos Vorazes foi uma leitura muito rápida, eu curti bastante, o audiolivro me ajudou também a dar uma acelerada na leitura, mas, enfim, não tem muito o que falar, acho que todo mundo já conhece Jogos Vorazes, né, gente? Eu que estou atrasada, 12, 13 anos aí, pra fazer a leitura deste livro, porque acho que todo mundo já fez a leitura desse livro, mas eu fiquei curiosa pra continuar, mas eu não sei se eu vou continuar a trilogia agora, ou se eu vou dar uma pausa e vou ler outras coisas. Eu vou ver. Talvez eu comece a ouvir o audiobook de Em Chamas. Talvez eu faça isso. Mas é isso, eu curti bastante. Que bom que eu li esse livro. Na época das distopias, eu tava lendo bastante outros livros, né? Outras distopias ali em 2012, 2013. E acabei não pegando Jogos Vorazes na época. Mas que bom que eu li agora, nunca é tarde, não é mesmo? E nunca diga nunca. Antes eu falava que eu não ia ler Jogos Vorazes e aqui estou eu lendo Jogos Vorazes. Mas é isso. Quem sabe em breve aí eu não escuto o audiolivro de Em Chamas ou pego pra ler também ali mesclado com o audiolivro no Kindle Unlimited, que se eu não me engano Em Chamas também tá disponível na assinatura. Mas é isso. Fiquei feliz de ter lido. Quero aproveitar um tempinho para falar para vocês sobre Eu Te Darei o Sol. Eu cheguei na metade do livro, eu tô na página 200. E, gente, algumas observações. Primeira, os capítulos são muito longos, o que acaba me incomodando um pouco, porque o meu tempo de leitura tá menor. Minha filha tá começando a querer mamar. Mas, enfim, acho que dá pra finalizar o pensamento aqui. Os capítulos são muito longos. E agora, o meu tempo de leitura é menor. Eu leio de forma mais picada. E eu odeio parar no meio de capítulo. E aí, eu tô tendo que parar o tempo todo nesse daqui. Por mais que os capítulos tenham ali algumas divisões no meio, né? Enfim, eu não sou muito fã de capítulos longos. Mas, enfim. Sobre a história, eu ainda não consegui me conectar tanto com os dois protagonistas. Eu tô gostando, assim, da trama, mas parece que nada grandioso aconteceu ainda. E eu tô na página 200. Então, assim, tiveram algumas marcações, né, algumas passagens interessantes, mas também não foi nada demais, assim, sabe? Por enquanto parece que tá tudo, a história ainda não chegou no seu ápice, então eu espero que as próximas 160 páginas sejam melhores. É uma leitura super fluida, eu consigo lê-la super rápido, então tô conseguindo dar uma acelerada conforme eu vou dando de mamar, eu vou adiantando a leitura quando dá, ou enquanto ela rota no meu colo, eu também leio um pouco, mas eu não sei, eu acho que eu esperava um pouco mais, assim, da trama. Como eu falei, eu espero ser surpreendida nas últimas 150 páginas. Esse é um livro que me parece ser mais jovem, né? Até porque os protagonistas são jovens. No passado, eles têm, acho que 13 anos, 12, 13 anos, e a protagonista que conta o presente, que é a Judy, ela tem 16, se eu não tô enganada. Então, assim, eles são personagens mais novos, tô tentando achar a idade dela. Eles são personagens mais novos, então, consequentemente, é uma trama que... 16 anos. Que é uma trama um pouquinho mais
leve até certo ponto. A gente vai ter bastante sobre o problema desses dois, né? Eles se separaram, eles eram muito ligados. E por conta de uma situação do passado, eles se separaram, os dois são gêmeos. E eles acabam não se falando, assim, não tem mais essa conexão que eles tinham antes. Então a gente vai entendendo, conforme a história vai avançando, o que aconteceu enquanto é mesclado passado e presente, como eu já comentei com vocês. Mas eu ainda não senti uma conexão tão forte com os personagens, sabe? Por mais que esteja sendo uma leitura fluida, eu ainda não consegui realmente entrar de cabeça na história e me conectar ali. Então eu espero que as últimas 160 páginas sejam mais surpreendentes. Finalizei a leitura de Egoístas, do André Lessa. Eu terminei ele ontem, na verdade, mas ontem eu não consegui vir gravar. E hoje nós tivemos que ir ao pediatra de manhã, então eu estou gravando só à tarde. Mas eu fiz diversas marcações nesse livro aqui. Eu comentei com vocês que esse é um livro que ele traz diversos temas, mas ele vai falar muito sobre relacionamento aberto, sobre as consequências disso para a relação de quem está envolvido, sobre traição, sobre maternidade, sobre escolher ou não ter filhos. Ele traz um pouquinho sobre luto também, ele traz sobre amizade, enfim. Esse não é um romance para quem procura um romance com um final fofinho, um final feliz, assim, sabe? Ele é um romance bem dramático, ele tem bastante drama. A gente vai acompanhar os dois protagonistas durante várias décadas, então desde adolescente até o final da vida dos dois. Então a gente vai acompanhar algumas escolhas que eles fizeram, a gente vai descobrindo quanto tempo passou conforme os capítulos vão avançando, sabe, em diálogos. A gente não tem assim, tipo, tanto tempo depois, entendeu? Então a gente vai descobrindo conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai lendo mesmo. E esse livro me pegou em diversos momentos, assim, ele traz diversos debates interessantes. O final foi bem emocionante, assim, eu esperava o que ia acontecer no final, mas foi um final bem emocionante, eu acho que terminou de uma forma muito interessante. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de raiva dos protagonistas, por algumas escolhas e atitudes deles durante a história mesmo, né? Mas é um livro que ele vai trazer bastante essa faceta humana, sabe? Do errar e acertar, das escolhas boas e as escolhas ruins que a gente vai fazendo ao longo da vida e coisas assim. Eu gostei muito mais do João do que a Manu. Eu gostei dele como protagonista. Ele foi um personagem que mostrou, assim, diversas caras ao longo ali da trama. Mas eu acho que foi um dos que mais me surpreenderam, assim. Foi uma das escolhas que mais me surpreendeu foi o João, assim, sabe? Ele se mostrou um cara mais sensível do que ele parecia ser no início da história, entendeu? A Manu, eu fiquei com raiva em alguns momentos dela. Do João também, vamos ser sinceros. Mas assim, da Manu eu fiquei com raiva em alguns momentos, porque eu realmente queria ver esse casal, assim, feliz de uma vez por todas. E a gente tem diversos obstáculos ali, a gente vai tentando entender como que funciona realmente esse relacionamento e tal. Enfim, é uma história interessante. Como eu falei, não é um romance pra todo mundo, não é um romance daqueles clichês que, a gente sabe que eles vão terminar junto, que fofinho, entendeu? Ele é um romance mais dramático, ele traz mais ali sobre como a vida vai entrando no caminho, né, dos nossos protagonistas, como as coisas vão acontecendo, como que eles vão mantendo esse relacionamento, como a escolha de ter um relacionamento aberto afetou não só eles, mas também as pessoas ao redor, enfim. É bem interessante para quem procura aí um romance sem ser clichê. Vamos lá, finalizei a leitura de Eu Te Darei o Sol e eu posso dizer que eu gostei. No final da leitura eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Não foi um livro 5 estrelas, porque como eu falei no início eu tive uma certa dificuldade em me conectar com os personagens, mas quando a história toda ela se entrelaça, fica muito interessante, ou seja, o final ali do livro, as suas últimas 150 páginas, realmente são muito boas, tá? Eu gostei muito de ver a evolução dos personagens, sabe? Em alguns momentos, no início do livro, eu acabei me esquecendo que a gente estava lidando com pré-adolescentes e adolescentes. Então,
algumas escolhas que eles faziam, né, algumas conversas acabaram me incomodando justamente por serem mais imaturas, assim, mas a gente está lidando com uma criança de 13 anos, ali 12, 13 anos, que começa a história, que é o Noah, e com uma adolescente de 16, que é a Judy, né, quando ela conta ali o ponto de vista dela. Então, sim, eu me incomodei com algumas escolhas, com algumas coisas que eles fizeram, não só um para o outro, mas também para outras pessoas. Mas conforme a história vai avançando, principalmente ali nas últimas 150 páginas, a gente vai entendendo um pouco do porquê que eles tomaram algumas decisões e o que resultou, quais foram as consequências dessas decisões que eles tomaram, sabe? E aí a história começou a ficar muito interessante, e eu gostei muito de como a história de todos os personagens, elas se entrelaçam em algum momento, sabe? Os últimos capítulos foram muito legais, eu gostei bastante. Enfim, foi uma boa leitura, foi uma boa surpresa ali no final do livro, eu gostei bastante. Demorei um pouco pra engrenar, demorei um pouco pra conseguir entrar de cabeça na história, mas quando as coisas começaram a fazer mais sentido, né? Quando tudo começou a se entrelaçar, eu gostei bem mais, assim, da trama, sabe? Do resultado dessa trama. Então, fica aí uma indicação de livro infanto-juvenil, mas ele traz algumas temáticas um pouco mais pesadas ali. Ele fala bastante sobre o luto, sobre a gente se perder, sobre jornada de autoconhecimento, sobre a jornada do Noah, que ainda está se descobrindo como uma pessoa gay, né? E aí, esse livro vai trazer muito sobre essas questões, sabe? Relação de família, entre irmãos também, né? Traição, enfim, gente, vai trazer vários temas interessantes de uma forma mais leve, mas mesmo assim ele vai trazer vários temas, assim, então fica uma indicação pra vocês de um livro infanto-juvenil, e essa edição também tá belíssima. E no final, como eu falei pra vocês, eu acabei dando 4 estrelas, porque as últimas 150 páginas realmente aí me conquistaram e fez valer a pena, e o livro todo, sabe? O que eu não tava conseguindo me conectar no começo, esse final acabou compensando. Mas é isso, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês já leram algum livro desses. Se vocês se interessaram também, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal, que vai ter mais vlogs de leitura aí vindo pelos próximos dias, de bate-papo também, um pouquinho sobre maternidade com vocês, porque eu gosto de falar sobre isso, tem me ajudado bastante desabafar sobre algumas coisas que vem acontecendo aí nessa jornada de maternidade. E enquanto eu leio alguns livrinhos aí, faço algumas indicações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!